Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu não tenho um slide de apresentação bonitinho que nem o do Alan, então vai ser no Gogó aqui, tá? Hoje eu trabalho na IBM Research, tá? Junto com o Alan, nós fazemos parte do laboratório de pesquisa da IBM no Brasil. A IBM tem 11 laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, tá? O Brasil é um. Antes de trabalhar no laboratório de pesquisa da IBM, eu trabalhei no laboratório de pesquisa da Samsung aqui em Campinas, que é ali onde próximo do Extra, que fechou, na Dom Pedro, com a Campinas Mogi. E antes disso, eu trabalhei na Motorola, tá? Como engenheiro de software e fazendo as falas. Se você tem um Motorola velho, provavelmente tem código meu lá, viu? E ia para o mundo, né? A parte de messaging. E hoje a gente está aqui para falar do Watson X.Data, tá? Que é a parte que alimenta. O modelo não existe sem dados, né? A gente está falando de dados o tempo todo, e agora a gente vai ter uma ideia, que é o seguinte, pessoal, só para dar um contexto. A IBM, no início de 2023, no início do ano passado, né, que veio o boom do ChatGPT, ela literalmente focou em Foundation Models. Tá? A estratégia é Foundation Models. E vocês estão vendo hoje, é tudo trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, porque tinha que ser na correria, porque a gente não tinha tempo. Tá? O ChatGPT já veio, já destruiu todo mundo que imaginava que LLM não ia fazer nada. Ele veio, foi adotado, todo mundo adorou e a IBM estava correndo atrás. Então, o contexto é, a gente fez o shift, a gente estava trabalhando em outros projetos, abriu outras frentes dentro do laboratório de pesquisa e a gente acabou migrando para trabalhar com LLM. E eu, em particular, fui trabalhar na parte de Data Acquisition. Tá? Eu vou explicar um pouquinho. O que eu vou falar para vocês é fruto desse trabalho que eu fiz. E, de novo, esse slide aqui como eu diria, as três camadas, né, de Watson X.Data, o .ai e o .governance. E o .governance, ele encapsula os outros dois, porque sem a governança de dados, a gente pode ter um sério problema, tá, em relação ao modelo que a gente está construindo. Para quem não viu, o New York Times está processando a Microsoft ChatGPT por uso indevido de dados dele. Então, qual seria a última consequência de você ter dado proprietário dentro do dataset que o seu modelo foi treinado? Para mim, pode ser o seu modelo ter que ser derrubado, ou, sei lá, o dono do dado cobrar por chamada de API. Aí, royalty por chamada de API. Aí, quem treinou o modelo está na roça, né? Literalmente. Tá? Então, teve um pouco do trabalho que eu fiz, tem um pouco de data governance em cima, porque como a gente estava na parte de aquisição, tem muitas questões do tipo, tá, que dado que eu quero? Uma vez sabendo que dado que eu quero, de onde eu pego? Como eu pego? E se era aberto para ser feito o crawling? Porque eu não posso simplesmente chegar e baixar qualquer coisa da internet, tá? Aqui é só uma visão geral dos modelos que a IBM está construindo, né, que são baseados em encoder, decoder e encoder-decoder. Esse Granite que o Alan mostrou o tempo todo, ele é um modelo decoder, tá, para fazer predição de texto. Essa aqui é a generativa. O encoder, ele é mais treinado não para predizer, mas para encontrar informação. Então, você vai fazer RAG, provavelmente vai ser um modelo encoder, tá? E o último modelo, encoder-decoder, a IBM também tem planos de gerar modelos baseados nessa arquitetura. Tá? Gente, isso aqui é o pipeline de aquisição, processamento, tá? Aquisição, extração, processamento de dados, até ter o dado pronto para tokenização, para ir para treinamento do modelo. Assim, eu espero muito perguntas, pessoal, porque eu não tenho muitos slides. O foco meu aqui é literalmente essa parte, tá? Que foi a data acquisition, data collection e extraction, tá? Essa parte de dedupe para frente, isso era um time muito grande, tá? Não era uma ou duas pessoas, eram várias pessoas com vários recursos computacionais e a gente trabalhava meio que numa linha de produção de dados, tá? Então, o que acontecia? A gente tinha a fonte do que queria do que precisava ser feito o download, tá? Existia. Não é, de novo, não é, vou fazer crawling da internet inteira. Não vai funcionar, né? Você tem que ter foco.
E a IBM, óbvio, focou no... Deixa eu avançar um slide e voltar aqui, ó. A IBM, ela tinha esses domínios aqui de interesse para gerar o dataset. É óbvio que é alinhado com em parte com os clientes da IBM, né? Legal, finance, code, internet, porque tem que ter internet, tá ok? Tem uns números que depois a gente vai dar uma olhada, tá? Mas a ideia aqui, gente, era o seguinte, ok, qual era o processo? De novo, no contexto de que a gente entrou com um bonde andando, então tinha que se executar. O processo era, a gente conversava com o gerente de projeto, lá com o líder da iniciativa, que hoje se chama IBM Datapile, mas nos primórdios se chamou IBM Bluepile, que na verdade vem da ideia, para quem não sabe, do Dpile, que foi esse dataset que foi utilizado para se treinar vários modelos, tá? Que a gente conhece ultimamente. Deixa eu achar aqui, Dpile, que é um dataset público, tá? 825 gigabytes de dados, tá? Isso aqui está dentro do GPT-3 do GPT-2, ok? Ah, tá, peraí. Pessoal, então, quando se saiu o chat GPT, a gente já sabia que tinha sido usado o Dpile dentro, tá? E aí a IBM, nossa, vamos fazer o nosso, né? IBM Bluepile. E posteriormente virou IBM Datapile, tá? Então, considerando lá que eu conversei com o líder do projeto, tenho os links, vou começar a fazer o trabalho. Qual que era o trabalho? Primeira parte, crawling, não tem jeito, tá? Então, você vai lá, tinha um script lá que usava Selenium lá para fazer o download dos links, tá? E um detalhe, gente, muito importante nesse processo. A gente precisava salvar log de tudo, tudo que a gente fez, tá? O output do comando, o comando, tá? O standard error, o standard out do comando rodando, a gente tinha que salvar. Os links que ele pesquisou, tá? Os links que ele pesquisou e que, considerando uma série de critérios, tá? O script tinha um buzilhão de critérios, a linha de comando era enorme, enfim. Considerando esses critérios, ele ia pesquisar os links e, dentro dessas páginas, os links de interesse, os que tinham os dados que a gente queria de fato. Uma vez feito isso, ele achava os links para fazer o download, salvava num arquivo, a partir daí a gente startava outro processo, que era o de download do arquivo de fato. E no mesmo esquema, a gente precisava salvar tudo, todo o log, tá? Por quê? Porque vem a questão da governança. Como é que eu vou explicar? Assim, como que eu provo que eu baixei o dado correto? É muito complicado. Então, no início do processo, quando eu entrei, o pessoal salvava uma versão do script dentro dos diretórios. Então, tipo, tá lá, o script de crawler foi esse. Ele startava o processo, papapá, fazia tudo bonitinho, ia lá e copiava o crawler para a pasta. Mas aí é complicado também, né? Você prova que aquela versão do script fez o que você está falando que fez. Ok. Conversando com o líder lá do projeto, eu falei, vamos melhorar essa bagaça. Primeira coisa, versionar o script. Não tem jeito. GitHub, se o pessoal não acreditar no GitHub, aí estamos na roça também. Não tem o que fazer, né? Versionou o GitHub. Uma vez versionado o GitHub, a segunda vez era no log salvar o chá da versão do script que eu estava disparando. Salvei, clonei o repositório, disparava de dentro do repositório, pegava o chá, salvava junto do arquivo. Tá? Deu uma melhorada. Né? Melhorou, pelo menos dava para provar com uma certa confiança de que a gente fez o que os logs estão falando que a gente fez. Tá? E com isso também foi aplicado para o downloader, a mesma coisa. Tá? O downloader a gente também fez mudanças no script lá para fazer multiprocessamento, que ele fazia um pouco, mas era meio multiprocessamento tabajara, era tipo você disparar 10 vezes o script indexando os arquivos, tá? Isso a gente resolveu com multiprocessing e POL, né, no Python, então ficou tranquilo, tá? E a mesma coisa, salvando logs e tudo mais, tá? Uma vez, gente, que os arquivos foram baixados, tá? Fez todo o processo. Então tinha lá, nessa linha aqui do eu tenho os meus domínios, internet, code, legal, news, vamos pegar legal. Eu tenho lá o meu domínio legal e tenho vários datasets que queriam ser feitos downloads.
Terminou todo esse processo de download e crawling, tem uma parte aqui que não seria bem data deduplication, mas antes de sair do dataset acquisition para o dataset preprocessing, a gente precisava fazer uma padronização dos arquivos, porque quando você baixa da internet, você baixa tudo. Então, a gente baixava zip, baixava CSV, baixava XLS, baixava PDF, etc. Tá? HTML. Tá? Então, no fundo, o pipeline, nesse ponto, era o ponto do seguinte: eu preciso criar um formato padrão de arquivo para ser utilizado dali para frente, tá? Que são os parquets, tá? Um formato de arquivo muito utilizado. Pode falar. Né? Entender um pouco antes. O Pile, que seria o V0. Isso, não, o Pile era uma iniciativa aberta que criou um dataset de 825 gigabytes, tá? E isso não era da IBM, entendeu? Vocês não partiram dele? Não. A gente fez do zero, tá? E aqui tem eu vou mostrar, deixa eu só mostrar para vocês um dado interessante que o Alan entrou na plataforma e eu pedi para ele não mostrar porque senão já adiantava parte da minha apresentação, gente. Aqui estão os modelos, tá? Da IBM, Granite, etc., Facebook, whatever. Ah, tá, verdade. Se você entrar aqui, clicar no modelo em si, aqui tem uma série de informações sobre o modelo, tá? E uma das informações que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Data sampling. Isso aqui foi tudo que a gente baixou que está no IBM Datapile que foi usado para treinar esse modelo. Tá? Essa listinha aí. Ó. Common Crawl, para quem não conhece o Common Crawl, ele também é outra iniciativa. Aqui, ó. Resumidamente, o Common Crawl ele faz o download da internet inteira. Tá? É isso. Ele tem existe um formato de arquivo específico chamado Web Archive, o ARC, o nome. Tá? E eles têm a internet baixada aí até setembro do ano passado, eu acho. Tá? Então, quando naquele slide dos domínios a gente fala lá, internet, resumidamente é Common Crawl. Tá? E voltando aqui ao detalhe do modelo, então nós temos WebRusa, ArchiveX para mim, Wikimedia, Open Web Texts, Stack Exchange, GitHub Clean, Freelaw, Sec Feelings, Patents, Earning Calls, Transcripts. Então, tem muito dado. Por quê? Porque o modelo, no fundo, no final das contas, ele responde a todas as perguntas naqueles domínios que estão mostrados. Então, você pode perguntar sobre finança? Pode. Ele vai responder, tá bom? Você pode perguntar um pouco sobre código? Que pouca coisa, porque aquele lá não é para código. Existe uma versão para código mais especializada, tá bom? Mas o resumo da ópera nós tínhamos todas as fontes, considerando esses domínios, a gente iria fazer download, tá? E o nosso trabalho era gerar todos esses dados depois para serem processados. Né? Então, uma vez que o dado estava lá, a gente tinha já a questão do data standardization. É outro problema. Qual que é o problema no caso? O problema é o seguinte, eu tenho, às vezes, um link gerava arquivos de vários tipos. Qual que é o problema relacionado a isso? Como é que eu extraio o dado? Tá? No fundo é assim, Alisson, então quer dizer que esse parquet, se fosse um HTML lá, eu ia ter o HTML inteiro? Não, você ia ter o body. O que interessa é o body, o resto é resto, tá? O PDF, como que eu faço? Você tem ferramenta para extrair texto de PDF. É imagem, você tem OCR, entendeu? Então, no fundo, também, nesse contexto, foi criado um framework de extração de conteúdo baseado no tipo do arquivo. Então, o máximo que a pessoa que estava fazendo precisava saber era quais tipos de arquivo ele tinha naquele dataset para poder instanciar os extratores corretos e o framework fazer o resto automático, gente. Tá? Então, no fundo, no final, o que a gente tinha, os nossos parquês, o esquema era bem simples, era tipo um ID, qual que era o domínio, qual que era o dataset e o contents era o dado propriamente dito. Tá? Se fosse um HTML, era o body,
Se fosse código, era um script inteiro, o Python, né, o JavaScript da vida, tá? E isso passava para frente, para a parte de deduplicação, tá? O nome é meio, já fala por si só, tá? Mas nesse contexto aqui, a parte mais importante é essa aqui, ó, que tem a parte de RAP, que é Hate, Abuse and Profanity, tá? Então, existe um pipeline, aí, gente, é assim, do download até o modelo pronto, são vários passos e cada passo é um desafio, tá? Porque no caso de verificação de RAP, tá? Era um outro modelo treinado para detectar isso e rodava em GPU, então tem questão de custo, tem questão de escala, tá? Tem questão de acurácia. Você tem que garantir que o seu modelo não tem viés, que não vai ter ódio lá. Você pergunta uma coisa, ele responde de uma forma não correta. Então, tudo isso no contexto, isso eu estou falando só no contexto de dado ainda, gente, não é nem falando de modelo, tá? Tudo isso dentro do contexto de data acquisition e data processing já era um desafio enorme, tá? O nosso projeto, esse projeto depois a gente saiu e um outro time assumiu, aí o outro time já tinha muitos mais recursos, muito mais pessoas, então evoluiu pra caramba. Isso aqui é uma visão tipo início de 2023, gente, tá? Hoje em dia eu realmente me afastei, não sei como tá, mas pelo que eu acompanho, o pessoal lá tá trabalhando horrores para ter isso aqui feito o mais rápido possível, o mais eficiente possível, e muita coisa acaba gerando projetos que eles vão fazer open source da coisa, porque resolve o problema que Deus e o mundo está tendo, e como o Alan comentou, é uma parte da IBM, a questão do open source, tá ok? Terminado isso, vai para a tokenização, né? E uma vez tokenizado, que também é outra coisa, outro problema, outra área que vale investigação, vai para treinamento do modelo, tá? Nessa parte, gente, de novo, a questão de governance está muito forte, porque a IBM ela tem um time de legal e existem diretrizes para você fazer download. Não era simplesmente, ó, qualquer um vai lá e faz download que tá tudo bem. Não, tá? Por exemplo, os downloads precisavam começar a partir de servidores dos Estados Unidos, baseados nos Estados Unidos. Tipo, eu não poderia simplesmente, peraí que eu vou botar aqui na minha máquina aqui, faço download. Não podia. Tanto, e nem ia funcionar, porque às vezes eram os scripts de download consumiam tanta memória que a sua máquina não aguentava. A gente precisava rodar em máquinas virtuais lá, hosteadas lá nos Estados Unidos. Tá? Não era a gente nunca rodou, a não ser para teste. Eu vou testar o script aqui, beleza. Roda uma interação, morreu. Tá? Funciona, mas para rodar para valer, para fazer o download e tudo mais, o crawling, o download, era tudo em servidores, em máquinas virtuais nos Estados Unidos. Não funcionava aqui. Tá? Que mais? A gente era obrigado a obedecer o robots.txt do site, que é um arquivo que determina o que você pode, o que você tem acesso e o que você não tem acesso dentro da árvore de páginas do site, tá? Que mais? Isso, porra, licença, gente. Se não fosse Apache 2.0 MIT, se não for licença permissiva, esquece. Não podia fazer download. Às vezes os links, as pessoas mandavam os links, falavam assim, eu quero isso aí. Aí você chega lá no link, tem que fazer login para fazer download. Já era excluído o dataset. Não era feito download de jeito nenhum, tá? Porque tem que ser algo totalmente free, iniciando da Wikipedia, tá? Que era a fonte original da coisa era a Wikipedia, da Wikipedia ia descendo até onde a gente queria, tá? E aí era feito o download. Essa parte aqui, só para dar um exemplo para vocês, essa questão do data deduplication e data annotation. Por exemplo, eles tinham um problema, não é que tinham, existe um problema que é o seguinte, eu comentei sobre arquivo HTML. Beleza, o arquivo HTML eu quero body, mas no meio do body pode ter tag. Vocês já imaginaram o LLM respondendo com tag lá, no, sei lá, barra alguma, abre alguma coisa, não sei o que lá? Então, existia também toda essa parte de cleaning, tá? Caractere indesejado,
tag que não faz sentido para HTML, tá? E isso era o resultado final, ia para um modelo. Até que um belo dia, alguém reclamou assim, olha, o modelo está respondendo com tag. Aí o cara falou assim, mas como? O nosso processo extirpa ela arranca essas tags aí do dado. Gente, a Wikipedia, ela tem uma linguagem própria de scripting, de tag também, para fazer algumas interações no texto. Isso não estava sendo considerado. E era isso que estava respondendo, o modelo estava respondendo essas tags que estavam lá no dado onde ele foi treinado, tá? Então tem todo uma são vários aspectos que precisam ser observados na hora de fazer essa parte de criar o dado para ele estar disponível para treinamento no modelo. Então, a gente foi a toque de caixa, eu acho que deve ter sido uns belos 4 meses, 3, 4 meses. Eu acho. Uhum. Eu acho que eu cheguei a trabalhar uns 3 meses no projeto, e nisso a gente já tinha versões rodando. Então, ele já tinha começado antes, tinha começado acho que no final de 2022, tá? E, cara, no meu time eram umas 10 pessoas. Tá aqui, gente, um Granite. No outro slide que eu vou mostrar esses detalhezinhos do Blue Pile, do Data Pile, tá? Mas aqui tem algumas outras informações, gente. Ó, 27 terabytes de dados extraídos, depois que removeu 7 terabytes de dados duplicados, removeu mais 7 terabytes de hate, abuse and profanity, tá? E aí, removendo as URLs bloqueadas e tal, gerou 2,5 trilhões de tokens para treinamento. Isso, como o Granite 13B, isso, 13 bilhões de parâmetros. O próximo slide é um pouco de uma versão do Datapile, tá? Uma versão do Datapile foi o tamanho original, 71 terabytes. Até fazer todo o processo que eu descrevi aqui, gerou um arquivo de 34 terabytes, tá? Em 6 línguas, esse CC Snapshots é o Common Crawl Snapshots. O Common Crawl, que é o projeto que eu mostrei para vocês, ele japonês, sim, japonês. O Granite 13B eu acho que responde nessas línguas todas aí, inglês, espanhol, francês, japonês e português. Sim. O tamanho final foi 34,7 terabytes. Se você tem uma ideia, eu ia comentar da questão de recursos computacionais, tá? As VMs que nós usávamos na verdade, era um pod no Kubernetes, mas o cluster tinha 128 CPUs e 160 gigabytes de RAM, tá? Então, a gente conseguia criar pod de até... Acho que a RAM era limitada, até 40 GB de RAM, uma coisa assim, mas as CPUs dava umas 32 CPUs e tudo mais, tá? Na parte de Hate, Abuse and Profanity, que precisava de GPU, aí a história era outra. Tanto que a IBM hoje ela está crescendo o parque de GPUs dela por conta da estratégia de Foundation Models exponencialmente. Tá? A ideia é ter, acho que até o final do ano ou começo do ano que vem, umas 7.000 GPUs A100, enfim, rodando exclusivamente para nós, tá? Que a gente começou com 100 ou 100 e pouquinhas, alguma coisa, e o negócio começou a escalar. Agora 2.000, 3.000 e 7.000 é um número final, tá? E a outra pergunta que me fazem é assim, tá, mas quem escolhe o que tem que ser feito o download? Essa parte aqui de cima, gente. Que também não é ao léu, né? Não é ao acaso que a gente escolhe o que tem que ser feito o download, tá? Tem um time específico para isso, não um time, vários times, tá? Para fazer download, para identificar quais seriam os datasets mais interessantes para a gente incluir no Datapile para treinamento dos nossos modelos, tá? Tá nos finalmente já, gente, ó. O próximo slide é isso. Eu só queria comentar algumas coisinhas com vocês. Que se vocês vierem aqui na descrição do modelo, no caso da IBM, em algum lugar aqui tem um link para o paper, tá, descrevendo o modelo, se alguém tiver interesse de ler, tá bom? Atualizado. Não, ele não é original, ele não é de 15, mas foi atualizado. É uma boa, que eu não tinha... É, é.
O Common Crawl, gente, ah, se vocês vierem aqui, acho que no overview, aqui estão os snapshots do Common Crawl, que você consegue fazer downloads, tá? Então, é o crawling da internet como um todo que esse projeto mantém, tá? Desde 2000, coletado a partir de 2008, e eu acho que esse snapshot número 50 é de setembro do ano passado. Tá? Não é curado. É. Então, tipo assim, a gente pegou, não foi simplesmente, peguei o Common Crawl, joguei no DataPile. Não, peguei o Common Crawl, passou por todo o processo, tá? Para daí jogar no IBM DataPile. A questão do New York Times, processando a OpenAI e Microsoft, para quem não viu, eu tenho aqui, tá na manga aqui para falar disso, Elazio, que é o seguinte: como é que eu sei que o meu modelo está performando bem? Eu contrato 1.000 pessoas, mando fazer pergunta e peço para elas falar sim ou não, se a resposta é ok? Não, né, gente? O que a gente tem feito dentro da IBM usado frameworks de avaliação de modelos. Tá? Esse aqui é da Universidade de Stanford, que é o Helm. É o Holistic Framework for Holistic Evaluation for Foundation Models. Isso é RFM, é Center for Research in Foundation Models. E a ideia aqui é simples, gente. O código é complicado pra caramba, mas a ideia é simples no final, depois você entende. Tá vendo os cenários ali? Aquele cenário nada mais é que um dataset onde você aplica um prompt em cima e o Helm faz as perguntas para o modelo e calcula a acurácia. Tá? Aí a acurácia é o seguinte, ele tem acurácias pré-definidas, tipo F1 score. F1 score é esse negócio aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é um score muito usado, tá? Que é os verdadeiros, a acurácia é verdadeiro positivo, mas verdadeiro negativo dividido por essas contas aí. E o F1 score é 2 vezes a precisão versus revocação dividido por pressão vezes revocação. Então você chega num número. Tá? Então, nas tarefas de classificação, tipo, olha, dado esse texto, me diga se é verdadeiro ou falso. Você consegue fazer esse cálculo muito fácil. Daqui a uns dias vai ser bem por aí. E isso é um score só, mas o Helm ele tem vários scores, gente, tá? E a ideia dele resumidamente, é essa questão do cenário ser um dataset. Então, tipo assim, você pode baixar um dataset de finance, aplicar um prompt em cima, tá? E o framework pega para cada item do seu dataset, ele formata o prompt de acordo com o que você criou, manda para o modelo, pega a resposta e calcula o score. Tá? Então, isso aqui, para cada snapshot de um novo modelo sendo feito dentro da IBM, existe um time rodando e computando score o tempo todo. Também. Então, eu ia falar que às vezes o que eu leio, porque, gente, é muita coisa, eu fico acompanhando no Slack, aí eu entro no canal, tento entender um pouquinho, mas o que eu vejo às vezes acontecendo assim, olha, o score decaiu de um snapshot X para o X mais um. O que aconteceu? Aí eles informam o time tem que correr atrás. Média de acerto, 0,96. Agora precisa ver que cenário que rodou em cima, entendeu? E por último, gente, que não tem muito a ver com parte de data acquisition, mas se falou muito de prompt engineering, tem esse paper aqui, ó, quantificando a sensibilidade de modelos de LLM para features no design de prompt. Eu não sei o que eu estudo lá, features aleatórios, sei lá, features diferentes. Mas a ideia desse paper está resumida nisso aqui, ó. Esse aqui é o prompt original, que ele teve essa acurácia, tá? Ele não refez o prompt original, ele simplesmente, formatando o prompt original, ele chegou numa acurácia maior do que o prompt original. O prompt original tem um new line aqui, ó, tem um enter, aqui não tem enter, ele tem um separador entre o texto e a mensagem, aqui ele não tem. Então, o pessoal fez um estudo que por vezes os modelos são muito sensíveis a esse tipo de formatação. Tá? Você faz lá um prompt engineering, esse aqui é o prompt ótimo, o maior score que eu consegui. Se você pegar o prompt e formatar de outra forma, você vai ter variação no score.